Nós vamos abrir em Apocalipse capítulo 5. Oh, Jesus. Peço aos irmãos que tenham paciência aí comigo. Nós vamos tentar aqui sair da frente para que Deus possa usar aqui os nossos lábios e que todos nós possamos ser abençoados. Glória a Deus. Amém. Amém? Todos acharam? Amém. Então nós vamos ler do versículo 1 até o 9. É bem conhecido da maioria de nós essa escritura. E daqui nós vamos tentar tirar um texto base para falar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Amém. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém. Uma pequena oração. Senhor Deus, neste momento nós viemos a Ti mais uma vez para nos aproximar, ó Deus, rendidos a Ti, para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir, Pai, a Tua advertência, ouvir a exortação, ouvir o Teu conselho, aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, Pai. Tu sabes qual é a necessidade do povo, qual é a necessidade de cada um que está aqui. Então, Pai, que possa ser, ó Deus, conforme a Tua perfeita vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo toma o controle, Pai, de todo o Espírito, toma o total controle deste ambiente, e que a Tua palavra possa ser, ó Deus, pregada com toda a liberdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Apesar de todo o contexto que tem aqui nessa escritura, eu queria chamar a atenção somente para essa parte do livro do Cordeiro. Eu queria falar um pouco sobre o livro da vida do Cordeiro e as nossas biografias. E aí vamos utilizar alguns personagens da Bíblia, onde conta, as suas biografias, algumas partes de sua história. E essas histórias que são contadas nas Escrituras, muitas vezes elas também remetem à nossa vida. Quando nós olhamos para esses personagens, em algum momento da nossa vida, nós vemos que isso se associa também ao que nós passamos, porque eram pessoas como nós. Então, nós vemos vários momentos da nossa vida se encaixar com os personagens que são encontrados nas Escrituras. Amém. E também temos essa parte que é a principal, que é o livro da vida do Cordeiro, onde a história é contada
não por nós ou não pelo nosso acusador, que é o diabo, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele predestinou, aquilo que Ele elegeu, aquilo que Ele disse de nós, aquilo que Ele pensou de nós desde antes da fundação do mundo. A biografia, ela significa a vida escrita. Quando nós queremos saber a história de qualquer pessoa, de qualquer personagem dos nossos dias ou do passado, nós lemos os livros que retratam a biografia dessas pessoas. Então, alguém que foi próximo, alguém que viveu ali nos dias dessa pessoa, ele procura escrever o mais fielmente sobre aquela pessoa. E nós vamos vendo que durante a nossa caminhada, nós também estamos contando a nossa história. E quando nós falamos de livro, nós não podemos separar isso de pessoas, porque nós vamos vendo que através das Escrituras, e nesse capítulo que nós lemos, que está falando de livro, isso estava falando de pessoas, como nós temos aprendido o que era esses livros, né? Então, nós vamos tentar aqui, com a ajuda de Deus, trazer um pouco desse lado, da nossa biografia, daquilo que nós escrevemos ao longo das nossas atitudes, do nosso comportamento, mas aquilo que Deus disse sobre nós, para que sirva de encorajamento para nós nesse dia que nós procuramos examinar a nossa vida, para tomar a ceia do Senhor, e muitas vezes nós nos encontramos numa situação um pouco desanimados, nós viemos de lutas, de batalhas, e o inimigo sempre procura nos mostrar o nosso passado, sempre procura jogar na nossa cara, vamos dizer assim, os nossos erros, né? Esse é o papel dele, sempre nos acusar. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, isso nos encoraja, isso nos fortalece, porque Jesus Cristo, Ele veio e nos mostrou não só quem Ele era, mas Ele mostrou também quem nós somos. E quando nós temos convicção de quem nós somos, então nós podemos olhar para frente, para essas promessas e caminhar. Amém? Então eu queria pegar aqui em João capítulo 4, começar por essa passagem aqui, também bem conhecida, da mulher samaritana. Aquela mulher onde Jesus se encontrou com ela naquele poço de Jacó, e ela só podia ir ali naquele horário de meio-dia, era a sexta vigília, e a Bíblia fala que era por volta do meio-dia. Como ela era uma mulher de má fama, então ela podia ir só nesse horário. E a Bíblia fala que Jesus estava indo para a Galiléia. Lá no versículo 4 fala assim: entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria, onde era a cidade dessa mulher. E Samaria era um povo gentil, não era um povo judeu. E Jesus, nós sabemos que na primeira vinda, ele veio tratar com os judeus. Porém, a Bíblia disse que era-lhe necessário passar por Samaria. Amém. Aleluia. E quando nós vamos lendo aqui esse capítulo 4 de João, que vai contando esse diálogo de Jesus com essa mulher, nós vamos vendo como Jesus foi, através dos sentidos naturais, foi o primeiro contato, porque ele estava falando de água e ela estava ali com sede. Então Jesus primeiro fez esse contato nos seus 5 sentidos. Depois Jesus começou a fazer um contato ali com o espírito dela, porque ele disse para ela de uma água que ela nunca mais teria sede. E Jesus vai fazendo contato com ela, até chegar na alma dela, que é a parte que mais importa para Deus, que é a nossa alma. E veja que interessante, que quando Jesus vai aprofundando ali nesse contato com ela, que ela confessa algo para Jesus, que ela não tinha marido. E Jesus diz para ela: disseste bem, porque você já teve 5
agora você está com o sexto, e esse também não é seu marido. E Jesus, aquilo fez ela tomar um impacto. E ela disse: vejo que tu és profeta, porque ela não conhecia Jesus, ela não tinha contado nada sobre a vida dela para Jesus, e Jesus discerniu os segredos do coração dela. E ela, como, apesar de viver aquela vida, apesar de estar naquela situação, ela conhecia sobre o Messias. Quem sabe seus pais, quem sabe vocês, os visitantes que vêm numa igreja como essa e ouvem pela primeira vez ou pela segunda, ouvem falar de Jesus, como nós estamos falando aqui, desse Messias. Quem sabe ela ouviu, ou pelos seus pais, ou por alguma igreja, algum momento que ela foi, e isso começou a se manifestar diante dela. E quando ela teve esse impacto, então ela começou a reconhecer que ele era profeta, e daqui a pouco ela reconheceu que ele era o Messias, porque ele se revelou para ela. Ela disse, sobre a profecia, sobre a promessa que tinha, de que o Messias viria, e ele se revela para ela. Ele fala: eu estou falando contigo. E eu queria chamar a atenção aqui para essa parte, de que ela, com esse homem que ela estava nesse momento vivendo, inteirava o sexto marido. E nós, fazendo uma comparação, ela sendo uma mulher gentia, e nós, a igreja gentia, sendo a sétima era da igreja, como todos nós sabemos, somos a sétima era da igreja. Aquela mulher, ela depara agora com o sétimo, porque ela tinha 6 e agora chegou o sétimo. Os irmãos estão entendendo? Jesus Cristo agora era o sétimo que se aproximou dela. E esse sétimo começou a discernir o coração dela, como diz em Hebreus 4, essa palavra que é apta para discernir as intenções dos pensamentos, e essa palavra fez contato até a alma dela. E nós sabemos que o único que pode fazer contato com a nossa alma é o Evangelho do Filho do Homem. E o que Jesus era? Era a manifestação do Filho do Homem naqueles dias. E o sétimo, quando nós olhamos para a história das eras da igreja, nós tivemos o primeiro, que foi Paulo, e assim sucessivamente. Quando nós vemos chegar no sétimo, que era Deus manifestando mais uma vez nesse ministério do Filho do Homem, ele começa a discernir os pensamentos, ele começa a discernir as intenções do coração. E Deus envia novamente esse ministério para o povo gentil. Nós sabemos das 70 semanas que Deus interrompeu ali mesmo na primeira vinda. Como diz as Escrituras aqui no versículo 4: entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Tinha uma mulher gentia para receber esse sétimo marido, que iria fazer um contato com a alma dela, e aquilo iria libertar ela de todo o seu pecado, de toda a sua vida pecaminosa. O profeta cita em algumas mensagens, várias mensagens falando sobre essa mulher samaritana, e ele disse que após aquilo ela saiu ali na sua cidade, e ela foi uma grande evangelista, porque ela saiu professando aquilo que Deus fez na vida dela. Então veja, nós recebemos a visita deste sétimo, e este sétimo nos trouxe a revelação de quem nós somos, porque Jesus mostrou para ela. Ela estava falando com Jesus, os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, os samaritanos lá em outro lugar, e Jesus disse para ela que nem em Jerusalém, nem em monte, mas mostrando para ela que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E nós sabemos que nós, através dessa visita do Espírito Santo manifestado em carne, ele tem nos mostrado qual o local onde nós deveríamos adorar. E ele tem mostrado, como mostrou para ela, que ela não era somente aquela biografia que estava sendo contada até então, de casar uma vez e daí a pouco não dá certo e casa de novo e junta com o outro. Deus veio mostrar para ela que não era aquela história que ele tinha dito, escrito sobre ela,
que tinha algo maior, que tinha um propósito maior na vida dela. E assim Deus está fazendo conosco, irmãos. Deus está nos mostrando que a nossa vida nessa terra não é simplesmente uma vida natural de nascer, crescer, reproduzir, trabalhar e viver como pessoas simplesmente para popularizar essa terra. Deus tem nos mostrado que há algo maior, que é um mundo onde nós teremos um reino de justiça, onde nós não somos apenas número aqui nessa terra, não estamos aqui apenas para fazer número para as empresas, não estamos aqui apenas para fazer número para o governo, para contribuir com nossos impostos, mas nós estamos aqui para testemunhar que há um Deus vivo, que há um sétimo, que há aquele que veio para fazer o contato com nossa alma e vivificar essa verdadeira pessoa, esse verdadeiro homem que existe dentro de nós. Outro personagem também que nós podemos citar, tudo isso que nós estamos falando é apenas um fragmento do grande assunto, a redenção. Como os irmãos sabem, Apocalipse 5, que é um grande marco na nossa vida, claro que toda a Bíblia, mas tudo isso que nós estamos falando retrata a redenção. No livro de Ruth, nós vemos também uma personagem que tinha um histórico, que vinha de uma vida totalmente pagã. Como nós sabemos, Ruth, ela vivia ali numa terra onde eles adoravam Deus, que sacrificava as crianças. Inclusive Ruth seria uma delas, mas Deus tinha um propósito na sua vida. E ela, casando com um dos filhos de Noemi, acabou que daí 10 anos esse marido morreu, e nós sabemos ali a história, ela mais órfã, estavam ali com Noemi. Noemi sentiu ali de voltar para Belém, porque ficou sabendo, que as coisas já estavam caminhando bem lá em sua terra. Então ela despediu as suas noras, mas as duas a princípio não queriam ir embora, a outra depois decidiu ir embora, mas Ruth continuou com Noemi e quis voltar e quis ir para Israel. Eu queria chamar a atenção aqui no capítulo 2, depois que Ruth já chega lá nas terras de Israel, e ela decide ir no campo para respigar. Ela, sendo uma estrangeira, tinha todo o preconceito ali dos israelitas referente a ela, mas ela decide ir para o campo respigar. E quando nós vamos lendo aqui na sequência dos versículos, a Bíblia fala que Ruth chegou no campo justamente de Boaz. Então veja como Deus vai trabalhando. Quem sabe você veio aqui a primeira vez, a segunda, sem saber de fato o que se prega neste lugar, sem saber de fato que tipo de alimento está sendo distribuído aqui. Mas veja que Ruth também, ela foi para o campo de Boaz sem saber que era o campo de Boaz. E nós, sabendo toda a representação que Boaz é, um tipo de Cristo, um tipo do nosso remidor, daquele que nos redime, veja onde Deus está trazendo você. Não é somente o local aqui físico, mas esse pão que não perece, que nós estamos apresentando aqui nessa noite. Ruth, devido à fome, naqueles dias, estava havendo uma grande fome, e ela que estava vindo, mas a sua sogra tinha perdido tudo, porque tinha saído de sua terra, e agora volta ali sem nada. A fome foi o principal combustível ali para que ela pudesse sair à procura de alimento. Amém. E até que ela chegasse ali naquele campo. Veja, se há no seu coração uma fome por Deus, se há no seu coração uma fome pela palavra, pela vida eterna, Deus te levará a um lugar exatamente onde será suprido essa necessidade.
Em uma ocasião, Deus foi até o seu filho, até a sua filha, que foi a mulher samaritana. Mas também Deus pode te levar até o local onde Ele vai te alimentar com o pão vivo que desceu do céu. Então veja que dentro desse propósito de Deus, Ruth foi parar no campo de Boaz. E aí nós vamos acompanhando a história. Boaz pergunta ali para um dos homens quem era essa, e aí a história vai se desenrolando. Mas veja, irmão, durante todo o percurso da nossa vida, muitos de nós já nascemos em lares cristãos, e ali nós já estamos num ambiente favorável para receber o alimento. Mas outros, eles estão completamente distantes, completamente remotos em sua vida, conhecendo apenas desse nascimento natural, conhecendo apenas, quem sabe, dos projetos, dos objetivos dessa vida natural. Mas veja, Deus, através de sua palavra, através de sua eleição, daquilo que tem dentro de nós, Ele nos leva ao local, ou Ele nos leva a algo que vai nos mostrar quem nós verdadeiramente somos. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Veja o que o profeta fala aqui na mensagem Deus tem um caminho provido, pregada em 54. Noemi, agora o tipo da igreja judaica. Isso no parágrafo 116 e 117. Ruth, o tipo da igreja gentia. Note, agora, eis que ela volta. Veja, Ruth sendo gentia, adoradora pagã, ela olhou para trás e disse: irei contigo. Onde viveres, eu viverei. Onde morreres, eu morrerei. Onde fores sepultada, eu serei sepultada. Que seu Deus seja meu Deus. Esta é a igreja gentia, aceitando a salvação através de Cristo, nosso Senhor. Observe que linda figura. E agora eu queria que tivéssemos tempo. Então veja o que nós falamos. Ruth sendo uma mulher pagã, uma gentia, como essa samaritana também era uma gentia. Não era ali o momento de Deus tratar com ela, mas a eleição dela, aquilo falou mais alto. E Deus pôde abrir uma brecha, como Deus abriu uma brecha para as igrejas, né? Como nós sabemos, Deus interrompeu ali as 70 semanas com o povo judeu e abriu essa brecha e veio as eras da igreja e Deus veio tratando com cada eleito em seu tempo. Então, cada um de nós que estamos hoje ouvindo isso tudo que temos ouvido, todos esses ensinamentos, como nós vemos as Escrituras falando deste livro, que ninguém foi achado digno. Todos, quando nós olhamos todos os personagens das Escrituras, quando nós olhamos para nós, olhamos para as nossas limitações, olhamos para os nossos erros, nossas falhas, nós não nos achamos dignos. Mas quando nós olhamos para o Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, para esse Cordeiro que foi achado digno, e Ele tomou o livro, então nós podemos nos encorajar, e olhando não para nós, olhando para Ele, olhando para o que Ele fez, nós podemos tomar a Sua palavra. Amém? No Apocalipse, capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz, falando sobre aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, Deus, como nós dissemos no início, nos revelando quem Ele é, desde o início, como Ele se manifestava, seus atributos. Isso tudo nós temos participação, porque, como nós temos aprendido, antes nós éramos apenas os pensamentos, antes nós éramos apenas algo que estava na mente de Deus, como lá no início, lá no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Nós vemos que Deus cria esse homem espírito,
como Deus era espírito, Deus cria esse homem à sua imagem, e nós sabemos que esse homem, à imagem de Deus, ele tinha uma teofania, um corpo celeste. Amém. Mas depois, no capítulo 2, verso 7, Deus vem, toma do pó da terra, forma ali o corpo que nós conhecemos hoje, esses 16 elementos, e a Bíblia fala que Deus soprou o fôlego de vida Amém. nas narinas deste homem. Amém. Então veja, Deus colocou aquele Adão, que era a imagem de Deus, aquele gene de Deus, que era a semente de Deus, colocou neste corpo de carne. Aleluia. Então veja, nós sabemos que após a queda ele perdeu aquele estado que ele tinha de domínio, de poder, mas nós viemos aqui nessa terra em pecado, como Davi disse no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe, e já veio no mundo falando mentiras. Nós viemos nessa condição, lutando todos os dias contra os desejos da carne, contra as concupiscências, tendo que todos os dias nos santificar, todos os dias lavar as nossas vestes. Mas veja, assim como Deus soprou naquele Adão, naquele corpo de carne que ele criou, o fôlego de vida, e nós vamos ler aqui, daqui a pouco, o profeta falando que aquilo era o sopro de Deus, que era a vida de Deus. Nós também viemos a esse mundo, não só com esses 16 elementos, não só com esse corpo natural, nós também recebemos através da palavra de Deus, essa palavra falada, a vida de Deus. E essa vida de Deus que está dentro de nós, logo, logo nós cremos que isso irá nos transformar, isso irá vivificar os nossos corpos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então veja, desse livro da vida do Cordeiro, que nós queremos chamar a atenção, porque a nossa biografia, todos os dias, tanto nós como as próprias pessoas estão ali, sempre nos cobrando, sempre nos lembrando que nós somos isso, que nós somos aquilo, o inimigo sempre ali acusando, sempre que nós às vezes tropeçamos, assim como o diabo fazia com Israel, né? Nós lembramos de Balaão ensinando ali Balaque a fazer os filhos de Deus tropeçar, e nós vemos que hoje não é diferente. O diabo está sempre procurando uma maneira. A Bíblia fala que ele ruge como um leão, procurando a quem estragar. E qualquer um de nós que já viu algum vídeo, né, na internet de como os leões, por exemplo, caçam, como eles ficam ali observando aquele bando, quem está mais fraco, quem está mais distante, e ali eles ficam observando. Eles nunca o atacam assim precipitadamente, eles nunca saem correndo assim, eles simplesmente analisam, observam, até que eles vê ali qual presa que é a melhor tentativa, e normalmente os leões, na primeira tentativa, eles conseguem acabar com a presa. E muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, as pessoas têm um companheirismo, mas elas se enfraquecem. E por quê? Porque elas não mantêm esse relacionamento com Deus, essa aproximação com Deus diariamente. Veja que no mundo animal, na cadeia alimentar, falando por exemplo dos animais que são presa, se um se distancia, se um deixa ali de estar com o bando ali, se um deixa de se alimentar, ele vai ser uma presa fácil. E nós vemos que as pessoas, elas vão sendo derrotadas pelo inimigo, vão se envolvendo com o mundo, porque elas viram presas fáceis. A palavra de Deus, essa árvore da vida, como nós vemos aqui no princípio, estávamos aqui falando de Adão, o qual Deus soprou a sua vida nele, colocou ele no jardim de Deus, tudo favorável para que eles pudessem
seguir uma vida de vitória. Mas mesmo assim, Eva ainda deixou por um momento de se alimentar dessa árvore da vida. Então, nós vemos que hoje, para que a nossa vida cristã ela seja uma vida de vitória contínua, é lógico que nós sabemos que teremos os momentos difíceis, mas que seja uma vida de evolução, uma vida de progressão na fé. Amém. Nós precisamos alimentar dessa árvore da vida. Nós precisamos manter constantemente uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Como que pode nascer um casal, uma criança ali num casal através do matrimônio, se não houver a aproximação, se não houver a intimidade? Como nós vamos gerar esse filho, esse Isaac, esse rapto? Essa igreja gentia precisa devolver o filho, como nós, se os irmãos conhecem, claro, mas quando nós lemos ali em Ruth, depois que Ruth concebe o filho, ela entrega para Noemi, nós sabemos que é o tipo dos 144 mil. Como essa igreja hoje, essa igreja da sétima era, nós que cremos que somos a noiva, como nós vamos cumprir isso se nós não estamos tendo intimidade com o Boaz? Glória a Deus. Então, irmãos, não pode ser apenas um ritual. Nós vimos na igreja no domingo, comer do pão, tomar do cálice, ler as escrituras ali, referentes a isso, e cumprir com o nosso compromisso aqui, simplesmente por uma pontualidade, simplesmente por um ritual. Amém. Porque cumprir ritual, nós sabemos que os judeus, que aqueles árabes, todo aquele povo que crê, a nação do Islã, eles cumprem ritual muito melhor do que qualquer um de nós. Então isso não pode ser apenas um ritual. Isso precisa ser algo realmente desejoso na nossa vida. Nós precisamos ler esse livro da vida do Cordeiro, tomar esse livro e realmente comer ele, como diz em Apocalipse 10, 8. Comer esse livro. Para que essa história, para que esses pensamentos de Deus, que um dia foram expressados aqui, quando Deus falou, façamos o homem, isso Deus tinha pensado, depois Deus falou, isso aconteceu, esse homem foi criado, esse homem veio à existência, depois esse homem agora tinha uma forma, um corpo humano. Essas palavras não podem ficar apenas escritas, não podem ficar apenas na parte teológica, em que nós lemos, em que nós regozijamos pelo que está escrito, mas essa palavra precisa ser feita carne. Amém. Essa palavra precisa, essa escrita precisa se manifestar agora, como Paulo disse, epístolas vivas. Então veja que por um momento que os filhos de Deus deram ouvidos a uma proposta de uma biografia melhor do que aquela que Deus tinha feito. Deus tinha escrito, como nós vemos, Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Já tinha escrito, Deus já tinha falado, mas o diabo veio com uma sugestão, o diabo veio com algo aparentemente interessante, e Eva deu ouvidos a isso. E quando nós chegamos em Gênesis 3, começa a ser escrito o que nós conhecemos hoje: os homicídios, as doenças, os vírus, as bactérias, e toda a peste e toda a desgraça que existe no mundo hoje. E o que faremos, meus irmãos? Deus tem colocado a árvore da vida
essa árvore da vida, assim como tinha no Éden ali no princípio, essa árvore da vida foi colocada hoje também nesse Éden satânico, nesse mundo. Só que muito mais do que isso, como nós vimos ali, aquele contato de Deus com aquela samaritana não ficou somente naquelas palavras que Jesus disse para ela. Nós sabemos que após o Pentecostes, o Espírito Santo de Deus, ele descia e habitava nas pessoas. E nós vivemos após esse tempo. Nós não temos apenas as Escrituras, nós temos o Espírito Santo que vivifica essas Escrituras nos nossos corações. Deus não é irresponsável. Deus tinha colocado seus filhos no jardim com tudo favorável e eles caíram. E hoje nós estamos numa situação totalmente desfavorável e nós não estamos em desvantagem, porque Deus colocou dentro de nós, e muito mais, Deus nos enviou com esse fôlego de vida, esse fôlego que o profeta chama de zoe, a vida de Deus. Deus nos enviou nessa terra não só com o DNA dos nossos pais, não só com sangue, com tipo sanguíneo que traz todo o DNA, todo o histórico que pode buscar na nossa árvore genealógica a nossa família. Deus tem nos mostrado um novo nascimento, que nós, através deste novo nascimento, podemos voltar a esse estado que o homem estava na criação original. Amém? A obra-prima de Deus identificada, pregada em 64, no parágrafo 52. Lembre-se, há somente uma forma de vida eterna. Até mesmo nosso nome, nossos pensamentos estavam com Deus antes que houvesse a fundação do mundo. Porque agora nós possuímos vida eterna. E para sermos isso, nós temos de ser uma parte de Deus, de modo que teríamos de estar excitando em seus pensamentos, porque temos vida eterna. E fomos predestinados para esta vida. E nosso nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse. Agora, Deus nos teve em seu pensamento, então temos vida eterna, porque então Ele nos falou e viemos à existência, e uma palavra é apenas um pensamento manifestado. Deus nos teve no princípio em seus pensamentos. Louvado seja Deus. Veja o profeta falando sobre a vida de Deus, sobre essa palavra zoe, na mensagem Redenção pelo Poder, de 54, no parágrafo 11 e 12. Parágrafo 12. Agora, para alguns dos ministros que estão sentados perto, sabendo que aquela vida eterna vem da mesma palavra que significa a vida de Deus, a palavra zoe, palavra grega, que significa a vida do próprio Deus. Isso, irmãos, nós não vamos entrar em toda a profundidade que isso tem, mas nós sabemos que todos aqueles seres ali, que foram criados, os animais ali, as aves, eles eram seres viventes, correto? Eles tinham fôlego de vida. Só que existe uma diferença muito grande na vida que os animais têm, naquele fôlego de vida que eles tinham, que eles têm, daquele fôlego de vida que Deus soprou no homem. E hoje, na face da terra, sabemos que o homem também é um animal. Nós sabemos disso, um animal racional. Existe uma diferença do fôlego de vida que a maioria das pessoas que estão hoje sobre a face da terra tem,
para o fôlego de vida que uma minoria, que aqueles que Deus soprou. Amém. E se você, através Glória a Deus. da palavra de Deus, você tem reconhecido que você não tem apenas o fôlego de vida que qualquer homem, que qualquer animal tem. Você tem a vida de Deus em você. Então você caminhará crendo, confiando nessas promessas que Deus tem nos feito. E isso vai nos sustentar para vencer, para caminhar numa vida de vitória. Amém? Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos continuar tendo lutas. Nós sabemos. Nós não cremos no evangelho que nos promete uma vida fácil, que nos promete uma vida maravilhosa, uma vida financeira abundante, uma vida cheia de prosperidade. Lógico que podemos ter isso também, mas não é deixar de ter as lutas. É a maneira que se enfrenta as lutas. É a maneira que passa por essas lutas. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos lembram quando Jesus estava dormindo no barco e os discípulos ali apavorados com aquela tempestade, com aquela situação ali, quase que afunda o barco, mas Jesus estava ali. Eles foram lá, acordaram Jesus, Jesus repreendeu a tempestade. Quando nós temos consciência, quando nós temos convicção que temos esse fôlego de vida, esse zoe, essa vida de Deus em nós, Aleluia. o coronavírus pode matar quantas pessoas ele matar, todas as enfermidades que existem nesse mundo, toda a peste, toda a crise econômica, crise política, todo tipo de crise pode abalar, pode acontecer o que for, o desemprego, toda situação adversa, mas esse Jesus está dentro do barco. Quando você descobre, quando você entende que o fôlego de vida de Deus está dentro de você, que você não é apenas um ser vivente que está aqui respirando esse oxigênio, que está aqui usando essas máscaras para não contaminar, que você tem o fôlego de vida do eterno, você vai passar a viver diferente, meu irmão. Você vai passar a enfrentar os seus problemas de uma maneira diferente. E quem mostra isso para você? O Evangelho do Filho do Homem. Esse Deus que manifestou mais uma vez, você, amigo visitante, talvez fique um pouco complexo quando nós falamos do Evangelho do Filho do Homem, mas isso não é nada complexo. Quando você voltar nos 4 evangelhos ali, em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, principalmente no Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus se identificando como o Filho do Homem. E veja que Jesus, como nós lemos aqui, ele discernia o coração das pessoas, a intenção, os pensamentos. Lembra quando os fariseus ali iam questionar Jesus, iam fazer alguma coisa ali, e Jesus sempre falava com eles, até aquele exemplo que teve, aquela situação que teve com aquele Simão, aquele homem que convidou Jesus para ir na sua festa só para ridicularizar Jesus. Mas quando Jesus ali estava, quando ele teve ali a oportunidade de falar alguma coisa, Jesus veio falando cada pensamento, cada intenção que estava no coração deles. E nós temos visto que nos nossos dias isso também aconteceu. Quando nós vemos lá em Apocalipse 10, aquele anjo forte que desce, com todos aqueles eventos, nós vemos que ali era um anjo celeste, mas tinha um anjo terreno aqui,
para receber toda aquela comissão. E esse anjo terreno, assim como Eliezer levou uma mensagem para Rebeca, assim como aqueles segadores levaram aquela mensagem, levavam mensagem para Ruth, que eles recebiam direto de Boaz, nós também recebemos uma mensagem. Por que você vê essas irmãs vestindo diferente? Por que você vê esses irmãos se portando diferente? Porque eles receberam uma mensagem que mostraram para eles, que identificaram eles como aqueles que têm o fôlego de vida de Deus. Aqueles que têm não somente esse livro, essa vida que você pode ver através das minhas ações naturais, saber que eu sou o Saulo de Tarso, que mora ali no Rio Grande do Sul e que trabalha com isso e que faz aquilo, que sou casado com a fulana de tal. Mas veio um mensageiro, veio um ancião de dias. Assim como um dia, no 17º livro da Bíblia, no livro de Esther, que nos remete a Apocalipse 10, que tem um 7º anjo, assim como um dia um rei perdeu o seu sono e foi ler um livro das crônicas do rei, e ele encontrou uma história ali de Mardoqueu, e ele questionou o que foi feito a esse homem. Não tinha sido feito nada, né? Ele não tinha tido nenhum reconhecimento. E aí, depois os irmãos pode ali buscar no livro de Esther e ler ali novamente aquela história que é tão maravilhosa. E ali nós sabemos que ele foi reconhecido, né? O pastor Davi já trouxe aqui sobre esse assunto, os irmãos devem recordar. Mas nós vemos que nos nossos dias existe um povo que este rei, qual rei nós estamos falando? O Rei dos Reis, conforme Salmo 22, aquele que os portais eternos se abriram, porque quem é este? O Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso. Um dia esse rei também pegou esse livro da vida, e ele pôde ler sobre cada um de nós, sobre o que foi feito. Nesse mundo nós não recebemos nenhum reconhecimento. Nesse mundo nós não vamos receber a posição, nós não vamos receber a nossa, vamos dizer assim, o nosso reconhecimento daquilo que nós somos. Muito pelo contrário. O que Jesus fala de seus seguidores, de seus filhos, seriam escarnecidos, seriam zombados, seriam ridicularizados. Você que vem seguir a este evangelho, a proposta é essa: está disposto a perder a sua vida no sentido de não viver para você, mas para Cristo, abrir mão dos seus direitos. Mas lembre-se, assim como Mardoqueu, que um dia impediu que o rei fosse morto através de uma cilada que estava sendo feita ali, e aquilo, quem sabe, passou, não sabemos quanto tempo demorou, mas um dia o rei, quem sabe você já está há vários anos vivendo, servindo a Deus, testemunhando, crendo no Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus, honrando a sua palavra, criando seus filhos, passando todas as situações, as irmãs com suas vestes, quem sabe aqui nesse estado de Santa Catarina, com tantas praias, com um litoral tão bonito, e às vezes as irmãs são ridicularizadas pelas suas vestes, são zombadas, os irmãos pela sua forma de agir no trabalho. Mas lembre-se, como nós lemos em Apocalipse, um dia o rei tomou o livro, tomou esse livro da vida,
e começou a proclamar os nossos nomes. Você, jovem, hoje, nesse século 21, Glória a Deus. viveu uma vida separada para Deus, santificada. Isso hoje é algo muito antiquado para as pessoas, né? Hoje isso é algo, quem sabe, apesar de agora as aulas estar sendo virtuais, né? Talvez esteja sendo até melhor, né? Mas nós sabemos, né? Nós também já fomos para a escola, sabemos como é. Lembre-se, todas as vezes que você for afrontado na sua fé, todas as vezes que você for confrontado, todas as vezes que o diabo usar uma coleguinha, um coleguinha, querendo te influenciar, lembre-se, o nosso rei, o nosso ancião de dias, tomou o livro, o cordeiro, tomou o livro e leu o seu nome, e disse quem você é. O que eles podem ver é só esse exterior, é só esse físico magro, uns um pouquinho mais fortinhos. Eles podem ver só isso, mas há algo além disso. Há algo que não foi dito pelos homens, que não foi dito pela maior autoridade que existe hoje no mundo acerca de você. Há algo que foi dito por Deus acerca de você. E a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E lembre-se, um dia, como Mardoqueu foi reconhecido, a sua fé será reconhecida, a sua fé será vindicada. Como nós vemos Abraão, dificilmente alguém vai pregar sem citar Abraão, né? Alguém vai falar sem citar Abraão. Eu não sou pregador, mas nós compartilhando sobre a palavra, sempre nós vamos citar esses personagens. Amém. Na mensagem Crendo em Deus de 52, o profeta fala lá no parágrafo 63. Agora, Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas como temos hoje, pois Abraão ele mesmo era um caldeu, embora pai dos judeus, porém ele era um caldeu da cidade de Ur, e ele foi chamado do meio de seu povo para andar em uma terra estranha. Abraão saiu ali da Babilônia, né, dessa cidade, no meio de toda aquela confusão ali, atrás dessa terra prometida. E nós vemos, Abraão teve o seu nome mudado, Abraão teve um pacto que Deus fez com ele, da circuncisão. Sabemos que aquilo tudo era um tipo, né, que apontava para algo perfeito que viria. E durante a vida de Abraão, mesmo Abraão caminhando com Deus, tendo a fé, sendo o pai da fé, como nós somos ensinados pela Bíblia, nós vemos que Abraão também falhou. Porque a Bíblia, ela é o melhor livro que você pode ler, é a melhor biografia que você pode ler sobre alguém. Porque a Bíblia não esconde os defeitos que a pessoa teve, ela não esconde as derrotas. Às vezes nós lemos um livro de empreendedores e rapidinho chega na parte do sucesso, né? E nós nunca achamos ali a receita desse sucesso, porque sempre eles começam ali, mexe aqui, mexe ali e já chega no auge. Mas aqui nós vemos que na caminhada de Abraão, ele também duvidou. Quando os irmãos leem em Gênesis, no capítulo 17, porque sempre nós ressaltamos que Sara duvidou, né? Sara riu ali no seu coração, e ali Elohim discerniu aquilo e falou porque Sara riu e tal. Mas Abraão, um pouco antes também, tinha duvidado. O pai da fé.
E depois nós vemos mais à frente, lá no capítulo 20 de Gênesis, eles já tinham sido transformados ali, e Abimeleque, aquele rei, ele vê Sara e acha ela bonita e fica querendo casar com ela também. E Abraão, quem sabe, ficou ali com medo, né, de uma repressão, e disse que ela era irmã dele, sendo que ela era esposa dele. Veja, isso tudo que eu estou falando é o livro da vida de Abraão, que foi contado aqui nas Escrituras. Mas quando nós chegamos lá, depois que o cordeiro foi sacrificado, e ele escreveu com seu próprio sangue, nós vemos lá em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. E o que é contado de Abraão? Deixa eu abrir aqui para mim poder não citar aqui alguma coisa errada, né? Mas olha que interessante. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência aí. Se eu não tinha marcado aqui. Aleluia. Rei da glória, aleluia. Santo Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso nós lendo sobre a história de Abraão, vendo, nossa, Abraão, o pai da fé, ele também duvidou. Foi ali uma progressão da fé dele. Quando nós olhamos para Abraão sendo o pai da fé hoje, com todo o ensinamento, com todo o conhecimento, depois da história dele contada, nós imaginamos que Abraão saiu de Ur dos Caldeus já crendo na palavra e já sendo aquele cristão, aquele crente poderoso e que podia falar com Sara, mesmo eles com 100 anos de idade, e ter toda a fé e toda a confiança em Deus que eles teriam um filho. Não foi assim. Foi uma caminhada de degrau em degrau. Então talvez você olhe para alguém que já está num degrau acima e às vezes se cobre e às vezes acha que você não vai conseguir, que você está muito distante. Mas lembre-se, cada um de nós está num nível de fé, mas é bom que você olhe para alguém que já conquistou algo que você ainda não conquistou, e isso vai te ajudar você, incentivar você a conquistar isso, a alcançar essa virtude, essa temperança, essa ciência ou esse conhecimento. Veja, no versículo 17: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. E aí ele vai citando aqui Isaque, vai citando aqui todos os vários personagens aqui. Mas interessante notar que depois que a história de Abraão foi escrita pelas suas obras, né, como nós vimos, que o livro nada mais é do que uma pessoa, só que você lê sobre aquela pessoa. Nós temos aqui a história de Abraão, mas além dessa história de Abraão que foi escrita, tem algo que Deus escreveu sobre ele, assim como nós vamos seguindo a nossa vida aqui, escrevendo através do nosso testemunho, mas existe aquele testemunho que Deus escreveu sobre nós. Amém. E é para isso que nós devemos olhar. Aleluia. É para o que Deus fez, para que isso aumente, para que isso possa elevar a nossa fé. A nossa fé não vai ser elevada olhando para o que nós conseguimos fazer, para o que nós podemos fazer. Ela só será elevada olhando para o que Deus fez. Amém.
Lembra quando Abraão foi questionado, quando ele estava levando Isaac para o sacrifício? O que ele disse? Deus proverá. Amém. Jeová Jiré, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá para si um sacrifício. Isso agradou a Deus. E assim nós vamos caminhando, olhando para o que Deus fez. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de que, se somos semente de Deus, se nós temos esse fôlego de vida, esse sopro de Deus, Aleluia. essa vida eterna dentro de nós, não é porque nós vivemos na dispensação da graça, não é porque agora nós sabemos que tem o livro da vida do Cordeiro, que Deus já escreveu sobre nós, e agora então nós podemos viver uma vida mais light. Isso vai mostrar que meu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso vai mostrar que essa vida eterna não está dentro de mim. Veja o profeta falando sobre isso. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou achar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Os nossos frutos, eles vão dizer se nós temos essa vida de Deus em nós ou se nós realmente não temos. Porque como nós dissemos aqui, como nós lemos também, antes pensamentos de Deus, esses pensamentos foram expressados, foram manifestados. Nós estamos hoje manifestando aquilo que Deus um dia pensou. Agora, se dentro de nós não tem esse clamor, se dentro de nós não tem esse desejo por essa vida eterna, então o problema está realmente em nós. O problema está realmente em não ter essa eleição para a vida eterna. Então, se muitas pessoas começam a caminhada e por um momento, por algum momento ali da caminhada elas param, faltou essa vida de Deus nelas. Nós temos a parte das situações adversas, dos momentos de dificuldade, que se enfraquece um pouco, mas Deus vem e usa pessoas para nos lembrar das Escrituras, nos lembrar das promessas de Deus, e retomamos a caminhada. Mas se não tem essa vida de Deus ali, se não tem essa semente, o sol vai brilhar e essa semente não vai produzir. Então, na altura que nós estamos, irmãos, nós precisamos já saber quem nós somos. Amém. Senão nós vamos estar simplesmente, seria como molhar uma terra sem ter uma semente ali dentro. Vamos ficar jogando água, mas não tem semente, não vai nascer nada ali. E não temos tempo a perder. Então, nesse dia em que a Escritura fala, lá em 1 Coríntios 11, examine o homem, pois a si mesmo. Vamos estar examinando a nossa vida não só hoje, mas todos os dias. Amém. Será que nós já alcançamos esse novo nascimento? Porque veja, esse nascimento natural, ele vai contar apenas o livro da nossa vida, vai contar apenas o que nós fizemos. E nós lembramos daquela história de Daniel Curry, chegou lá no céu, era um grande evangelista, e foi procurar ali o seu nome, e não achava o seu nome. Aleluia. E aí, quando foi ler sobre ele, os irmãos lembram do que foi, começou a ler os seus erros, os seus pecados. Quem sabe ele não tinha nascido de novo.
Então, quando nós não nascemos de novo, o que é apresentado é a nossa vida. O que é apresentado é o que nós fizemos. Então, irmãos, todos os momentos que nós nos aproximamos dessa palavra, nós estamos tomando do pão e do vinho. Nós temos aqui um tipo, um memorial, mas todos os dias que nós aproximamos, por isso, não é o tempo, não é eu nasci na mensagem, tenho 26 anos de mensagem, desde o nascimento. Meu pai já pregava lá para mim dentro do ventre, já vinha evangelizado. Isso não conta nada. Até o momento que eu tenho um encontro com Deus e que eu ouço essa voz. Porque Jesus disse, lá em São João capítulo 5, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, está no presente, vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou, pretérito, do passado, da morte para a vida. Amém? Então veja, a partir do momento que você pode ter um dia de mensagem, como aquele ladrão, aquele que estava ali à direita de Jesus na crucificação, ele não deu tempo de ser batizado, não deu tempo de seguir Jesus ali nos 3 anos e meio de ministério, mas quando essa palavra foi falada, aquele sopro de Deus que estava ali, aquele fôlego de vida que estava ali foi manifestado, e ele nasceu de novo, porque Jesus falou, hoje mesmo entrará no paraíso, hoje mesmo você estará comigo. Nós precisamos entrar no reino de Deus, para que esse livro da vida do Cordeiro possa ser lido. Quando o nosso acusador entrar na presença de Deus para nos acusar, como um dia ele esteve lá para falar de Jó, para tentar acusar Jó, mesmo Jó sendo um homem daquele calibre que foi, com testemunho que tinha, o diabo estava lá ainda para encontrar uma maneira de acusar Jó. Sabemos tudo que Deus permitiu acontecer. Deus não permitiu que o diabo tocasse na alma dele, mas o resto. Então, irmãos, veja o que nós estamos tentando trazer aqui. O nosso nascimento natural, como nós vamos ver na Bíblia, principalmente nas cartas de Paulo, de Coríntios e outras cartas, ele mostrando que o primeiro marido precisa morrer para que o segundo marido tome lugar. E isso também tipifica. Esse primeiro homem tem que morrer para que o segundo, qual é o segundo? Esse novo nascimento, esse homem espiritual, essa nova criatura, qual Paulo fala, que todos os dias ele morria com Cristo, todos os dias ele nascia de novo, todos os dias, e é claro que esse novo nascimento não vai ficar só no nascimento, isso vai crescendo, vai virando até chegar numa maturidade. Mas veja, é necessário, como Jesus disse para Nicodemos lá em João 3, é necessário nascer de novo. Nós não conseguiremos avançar no Evangelho se nós não partirmos desse ponto. O batismo, Santa Ceia, lava-pés, tudo isso é importante, tudo isso faz parte, mas não podemos ficar só nisso. E todos os nossos irmãos visitantes, que são bem-vindos de estar aqui, nós desejamos que cada um de vocês tenham um encontro com esse Deus, com esse Jesus Cristo, que não está somente aqui na história. Nós não estamos lendo aqui só contando a história de Jesus, contando a história desses personagens, para que tenhamos
um momento aqui e depois comemos o pão, bebemos o vinho. Nós estamos trazendo, Deus está trazendo essas escrituras para os nossos dias. Deus está trazendo esses personagens, ou Deus está nos levando a esses personagens e trazendo isso para os nossos dias, mostrando que, assim como eles passaram por essas etapas, assim como eles tinham nas suas histórias, muitas vezes histórias tão tristes, problemas, situações que não tinham mais como mudar, não tinham como mais desfazer no ponto de vista natural. Mas, quem sabe, muitos de nós viemos de situações, de contextos, de uma vida tão ferida, tão machucada, tão destruída, famílias e tudo dilacerado, não há como mais consertar, falando naturalmente. Mas esse Deus, Ele, assim como na vida daquela mulher samaritana, assim como na vida de Ruth, já sem esperança, vindo de uma terra que era considerada pagã ali, dos moabitas, e vem para Israel, Deus também tem provido um caminho para nós. Deus também tem provido um meio para você que vem hoje, os visitantes e também nós. Deus tem provido para nós, através da redenção, o caminho, a solução, não só para esses problemas aqui, que, como nós sabemos, podemos ser curados de uma doença, podemos receber uma cura de uma coisa, amanhã ter outra e morrer de outra. Não é isso só que Deus quer fazer por nós. Não é só te livrar do coronavírus ou de outro vírus, de outra coisa que esteja atormentando as pessoas. Deus quer te dar vida eterna. Mas para isso, você precisa deixar de ler o livro da sua vida e ler o livro da vida do Cordeiro. E se alimentar da árvore da vida, aquela que um dia estava no jardim do Éden. E hoje ela está aqui bem à nossa disposição. Basta cada um de nós tomar esse livro e se alimentar dele. E nós vamos vendo o que ele conta de nós. Você quer saber a história da humanidade, você quer saber tudo sobre a humanidade, está aqui. E principalmente sobre os filhos de Deus. Amém? Nós já estamos caminhando para o final. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. São João 6, Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Eu levantarei no último dia. Isso é certo. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue está no presente, vida eterna. Agora, não vai simplesmente de um reavivamento ao outro. Não vai simplesmente desse culto até no próximo culto. Não vai simplesmente da próxima vez que tiver a ceia. Ele fala no presente, você tem a vida eterna. E uma vez que você tem, você jamais, como Deus disse para aquela mulher samaritana, uma vez que você tomar dessa fonte, porque ela tinha que buscar ali, quem sabe com um baldezinho ali, encher o balde, levar, aquela água ia acabar, ela ia ter que voltar de novo, buscar outro balde. Mas Jesus disse para ela: se você provar dessa fonte, rios de águas vivas fluirão do teu ventre. Então, eu quero dizer para você, se você provar deste Deus, destas escrituras, dessas promessas, você provará dessa vida eterna. E você vai ver que essa vida que nós temos aqui, quem sabe de 60, 70, 80 anos, uns vai até 100, isso é apenas tomar ali um pouquinho de água como aquela mulher estava tomando. Você vai daqui a pouco ficar vivendo apenas à base de remédios,
Você trabalha grande parte da sua vida para depois ficar só por conta de comprar remédios, viver, quem sabe, uma velhice, dependendo de como você viveu a sua juventude, você ainda consegue desfrutar um pouco. Mesmo assim, por mais que seja uma pessoa que cuidou da sua saúde, a idade, o tempo traz as suas consequências. Então, estamos dizendo para você que existe uma vida eterna. Amém. Não é o que as pessoas estão buscando hoje, através da estética, através de todos os recursos naturais, e temos aqui disponível Amém. Glória a Deus. um livre acesso. Aleluia. Como Adão e Eva tinha lá, Deus trouxe isso novamente para nós. Agora nós precisamos tomar posse disso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, de 56, o profeta fala no parágrafo 139. Mas olhe, o nome do cristão não foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando ele veio ao altar. A Bíblia disse: o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Amém. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todos que vêm, eu lhes darei vida eterna, e os ressuscitarei nos últimos dias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, que coisa! Como isto queima seu coração, como isto lhe dá esperança. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu o mal, Deus, sendo infinito, olhou através da sequência do tempo e viu o fim. Presciência. Se ele não conhece todas as coisas, você limitou a Deus. Você o tornou finito como você e eu. Mas Deus é ilimitado. O poder de Deus, o conhecimento de Deus, tudo. Ele é o onipotente. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás fez o mal. Porque Satanás tinha em mente o que ia fazer. E Deus viu como ele poderia neutralizar isso. Amém? Então aqui estava este corpo lacerado que foi açoitado e moído por causa do pecado. E todo o pecado que o mundo já teve ou ainda teria foi colocado sobre ele. E ele é o corpo que Jeová ressuscitou lá no terceiro dia após sua morte. E se estamos nesse corpo, somos tão perfeitos quanto é o corpo. Amém. Corpo de quem? De Cristo. Amém? Aí está. Como se entra no corpo? Como se entra nele? A Bíblia diz em Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há Amém. para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não lhes importa o que o mundo diz, ou o que mais ninguém diga, ou ainda o que a família deles diga. Eles andam no Espírito de Deus, em amor perfeito. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça. No capítulo 7 de Romanos, versículo 15 para frente, Paulo fala assim: pois não compreendo meu próprio modo de agir, porque o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se eu faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Isso aqui é um crente, uma pessoa antes de nascer de novo, uma pessoa antes de ter um encontro com Deus. A sua carne, os desejos carnais está dominando sobre ela. Então, às vezes está num nível alto, num nível bom, mas isso não mantém. Vem uma luta, vem um desafio e logo cai nessa situação que Paulo está mostrando. A pessoa ainda está vivendo na lei, nessa lei que opera, a lei do pecado. Mas veja, como o irmão Brano estava falando aqui,
desses que são nascidos do Espírito. Quando nós lemos essa parte aqui de capítulo 7, nós estamos vendo só o que está escrito aqui na biografia, no livro da vida da pessoa, das derrotas, do que tenta fazer e não consegue, que tenta orar mais e não consegue, que tenta separar mais para Deus e não consegue, arrumar mais um tempo para Deus e não consegue, e tem isso, e tem aquilo, e tem aquilo outro. Isso é o que foi escrito por essa vida terrena. Mas veja, não fica só nisso. Se parasse aqui, então muitas pessoas encontram uma base bíblica para poder justificar os seus erros, justificar a sua situação. Se para por aqui. Mas aqueles que continuam, aqueles que vão, como diz, prossigam para o alvo que é Cristo. E chegam no capítulo 8, aqueles que não ficaram somente com a religiosidade, aqueles que não ficaram simplesmente com os rituais, como aqueles fariseus, que faziam suas orações em público, que tinham uma vida ali santificada somente para mostrar que eles conseguiam, que eles eram bons, que eles eram isso, que eles eram aquilo. Mas aqueles que, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, quando o nosso acusador entra na presença de Deus, ou quando qualquer um vem te acusar, Jesus está olhando através, Deus está olhando através do sangue. E quando Ele olha através do sangue, Ele vê o que Jesus disse sobre nós. Lembra com os discípulos que Jesus intercedia por eles? Por Pedro. Jesus disse para Pedro que o diabo desejou se andar com ele e Jesus intercedeu por ele. Assim, irmãos, nessa caminhada, quando nós entramos em Cristo, então não é mais a nossa vida. Como vamos alcançar essa transformação? Como vamos alcançar essa fé de rapto? Todas essas promessas, e nós olhamos para isso, parece algo tão distante, parece algo tão assim fantasmagórico, né? Uma fantasia, uma imaginação. Mas quando nós entramos em Cristo, isso começa a ser uma realidade. Porque nós não vamos viver mais a nossa vida. Nós não vamos mais nos basear pelo que nós podemos ver, como Abraão. Abraão não podia ver Isaac. Abraão não podia pegar Isaac. Mas ele creu. Ele começou a olhar para isso que Deus tinha escrito sobre ele. E quando nós começamos a olhar para isso, as lutas vão continuar, mas você tem um alvo, você tem um foco, e você olha para isso. Você não está mais olhando agora para o problema, você não está olhando mais para essa casca aqui. Quando a semente apodrece ali, quem sabe você olha para ela, é uma coisa feia. Você não imagina que vai vir ali uma plantinha, uma árvore, e vai dar aquele fruto ou aquela flor bonita. Quem sabe nós estamos justamente nesse momento do apodrecimento. Mas logo, logo essa vida, esse fôlego de vida de Deus, isso irá sair para fora. Isso irá manifestar. E essas promessas se tornarão realidade em nossas vidas. Amém? Então vamos nos colocar de pé. No sexto selo, no parágrafo 257. Mas a todos os que têm o nome no livro da vida, Deus chamará. Eles ouvirão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus disse: a única coisa que temos de fazer é dar um chamado de ovelha. Bodes não a conhecem, note, mas veja, o chamado de ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? O que é a voz?
quero lhe dizer o que é uma voz. Uma voz é um sinal espiritual. Louvado seja Deus. Os irmãos, eu agradeço aos irmãos pela paciência. Teria muitas coisas aqui, mas a gente tenta falar aquilo que Deus está nos direcionando a falar. E eu agradeço a todos pela reverência, pela a paciência conosco, com todas as dificuldades, mas eu creio que nós fomos abençoados. E de tudo isso que foi dito, tentando enfatizar para encorajamento na nossa caminhada, vamos olhar para Cristo, vamos olhar para o que Ele escreveu sobre nós. Se nós temos essa vida eterna em nós, nós vamos pegar isso para nós vamos crer nisso que está escrito. Não está escrito aqui o seu nome, fulano de tal, ciclano, beltano. A palavra foi falada, e assim como um dia foi falada em Isaías, né? Isaías 9, Isaías 6, que uma virgem ia conceber. Um dia essa virgem leu essas escrituras e ela creu naquilo. Então hoje você está ouvindo que existe homens e mulheres nessa terra que eles não são apenas seres vivos, eles são seres que receberam um fôlego de vida de Deus. E se você agarra isso, se você crê nisso, isso vai se concretizar na sua vida, porque isso já estava em você, por isso você vai crer. Maria, ela já tinha sido predestinada, eleita para ser aquela virgem. Então, quando ela veio a se manifestar na terra, aquela palavra que foi dita, como nós lemos aqui no 6º selo, que a voz é um sinal. E eu anotei aqui sobre os filhos do trovão, né? Sobre os filhos de Zebedeu. Quando essa voz foi falada e ela encontrou um ventre para receber, então aquilo produziu. Então, se nós somos esse ventre, essas pessoas que têm esse fôlego de vida de Deus, essa voz está sendo falada, não a minha voz, mas a voz de Deus, essa palavra que permanece viva, como a Bíblia diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se isso encontra lugar no seu coração, isso vai produzir essa mesma vida de Deus. Essa mesma vida que um dia foi manifestada através de Adão, essa mesma vida que um dia foi produzida através de Jesus e através de tantos outros, ela vai ser produzida em nós. Não nesses corpos mortais, porque eles vão se desfazer, mas essa vida de Deus que vai regenerar esses corpos e que vai nos transformar para esses corpos perfeitos, imortais, vida eterna. Amém? Deus abençoe, irmãos. Amém. Obrigado, Jesus. Pastor Davi. Meus irmãos estão alegres? Eu não vou falar nada, não precisa acrescentar nada, né? Já falou tudo, né? Amém, Jesus. Graças a Deus. Feche um pouquinho teus olhos aqui no teu rosto. Amém, Senhor Jesus. Amém. Como é bom, Senhor, poder ouvir essas coisas. Amém. Essas coisas maravilhosas, essas coisas do céu. Amém. Revelação da Tua Palavra, Senhor, mostrando quem nós somos, mostrando a nossa identidade. Isso realmente traz coragem, Senhor, para nós. Aleluia. Isso traz força, traz graça para a nossa caminhada. Aleluia. Talvez quantos aqui, Senhor, estavam olhando para si, para a sua capacidade, para a sua história. Talvez muitos aqui com a história suja, com a história negra. Como diz teu profeta, os seus corações com as paredes mais negras que a parede do inferno. Mas nessa noite, teu Espírito Santo mostrou para nós, amém, que Jesus Cristo conta uma história diferente a respeito dos seus eleitos.
E até mesmo Ló, lá com todas suas fraquezas, considerado como crente morno, e depois daquele livro da vida, depois de um cordeiro ser ensanguentado, a tua palavra chama o justo Ló. Que o Senhor possa nos ver sempre através do sangue, e ver o justo Davi, aleluia, o Davi que pela fé obedeceu em tudo. Que essa seja a história, amém, contada pelo Senhor. Prepara o nosso coração agora, Senhor, para nós participarmos aqui da ceia do Senhor. Que cada um possa chegar aqui, Senhor, com uma boa consciência diante de Ti. Essa é a oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém.